O que é que nós podemos dizer sobre Nossa Senhora de Guadalupe? No ano de 1531, México, os missionários espanhóis estavam lá pelo México e eles tiveram de aprender a língua nativa, a língua dos indígenas. Eles aprenderam a língua e começaram a converter esses e aqueles. E entre os que eles converteram estava um índiozinho chamado Diogo em português, Diego em espanhol. Esse índio Juan Diego era um índiozinho muito piedoso, muito direito, muito bonzinho. E ele estava numa montanha chamada Tepeyac. Ele estava passando por essa montanha, por esse monte, fica perto da Cidade do México. Estava passando pela montanha e de repente aparece Nossa Senhora para ele. E ele fica deslumbrado com Nossa Senhora e toma aquilo com naturalidade, porque já estava introduzido na religião, sabia perfeitamente que era uma aparição e viu que era Nossa Senhora mesmo. Ele fica encantado por ver Nossa Senhora com aquele vestido luzidio e tratando com Nossa Senhora com uma intimidade, e ela dizendo a ele, meu menorzinho de todos os irmãos, e ele tratando ela como filha, uma inversão de papéis impressionante, porque ela se deixa tratar como filha, e ele tratando ela como a menorzinha de todas as suas filhas, e ela, dentro dessa intimidade colossal, queria visar o século XX e, sobretudo, o século XXI no relacionamento dela com aqueles que viriam. E ela, então, queria ter um relacionamento, todo ele afetuoso, todo ele maternal, todo ele feito de suavidade, doçura e de intimidade. Uma intimidade que ela tem com este índio é bem a prefigura da intimidade que ela terá com aqueles que virão no reino de Maria. Completou-se o tempo previsto e ela aparece no século XVI, porque tudo com ela é feito de modo misterioso e ela aparece na conjunção dos três continentes. O continente americano do norte, o continente americano central, o continente americano do sul. Ela aparece no México e como que envolvendo com o manto dela o continente americano. Era o continente americano que nascia para a fé católica. E tendo nascido o continente para a fé católica, era preciso que Nossa Senhora fizesse desdobrar o manto dela para cair rosas sobre esse continente e para fazer com que os habitantes desse continente tivessem uma familiaridade com a figura dela. E, portanto, o tempo previsto tinha se completado. E, assim, ela iniciava com um relacionamento todo especial com este continente. Nossa Senhora de Guadalupe aparece um índio e o fato de ter escolhido um índio para aparecer mostra que ela não desprezou as origens desta América. A América que nasce pela colonização de missionários europeus e que essa missão se incide sobre índios. Esses índios não deram ainda seu fruto total na história. E nós, voltando-nos para Nossa Senhora de Guadalupe, pedimos a ela que utilize esses índios não só para espalhar a devoção dela, mas que utilize estes índios que ela quis assumir como filhos, que quis assumir como devotos dela, que ela tome estes que descendem desses índios e faça deles uns baluartes de heróis e de grandes realizações e de grandes conquistas para o reino dela. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe já e não deixe de colocar abaixo o seu comentário. Volte sempre para conferir as novidades
e conheça assim toda a verdade sobre os arautos do Evangelho.